Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 133. Salmo 133. O que está escrito lá no Salmo 133? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça. O que mais? Desce pela barba de Arão. E vai até a orla das suas vestes. Ali o Senhor ordena a bênção. É orvalho de Orvalho Hermon, do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção da e a vida para sempre. vida para fora. Amém? Hoje nós vamos, com a ajuda do Senhor, dar início a um assunto que toca profundamente o coração daqueles que foram cativados pelo Senhor. Se nós pudéssemos olhar o coração do nosso Senhor Jesus, então vocês iriam ver, todos nós iríamos ver que dentro do seu coração está a sua igreja. E Ele a amou de tal maneira que Ele se entregou a si mesmo por ela, para que a santificasse. E se esse assunto é precioso para Ele, também deve ser precioso para nós. E o salmista, prevendo isso, ele escreve esse salmo que diz que é muito precioso, suave, agradável, que os irmãos vivam unidos. Mas somente aquele que experimentou algo de Cristo sabe o que é esta unidade espiritual. Você chegar perto de alguém que você às vezes nem fala a língua dele e sentir que ele é seu irmão. E nós que já experimentamos isso de vários irmãos com que nós tivemos contato, sabemos como é real isso. Parece que vem lá do mais profundo do nosso ser um senso de que nós já conhecemos Ele há tanto tempo, quase ao mesmo tempo do que quando nós conhecemos o Senhor, porque são nossos irmãos em Cristo, estarão conosco para toda a eternidade. Então nos alegra o coração estarmos juntos. Infelizmente, irmãos, nos dias de hoje, é um tanto raro nós vermos isso. Na verdade, parece que há uma grande luta a favor do individualismo e contra a comunhão. E aqueles que experimentaram verdadeiramente o que é a igreja, eles, independentemente dos problemas, eles têm prazer em estarem juntos. Os problemas vão se tornando secundários à medida que Cristo vai alcançando lugar nos nossos corações. Então, por tantas vezes eu ouvi falar assim: bom, existem algumas músicas que nós cantamos que é difícil cantar, mas muitas vezes a dificuldade está em nós, não com Cristo, nem com o seu Espírito. Ainda a nossa dificuldade está com a nossa carne, que é muito forte, e por isso se torna difícil cantar músicas de comunidade, em que nessas músicas se descreve que nós amamos nossos irmãos, que nós desejamos estar com os nossos irmãos. Na verdade, à medida que nós vamos reconhecendo o que é a igreja de Deus, mais e mais nós vamos querer estar perto dos irmãos, porque são renovo para nós, reavivam as nossas forças,
fortalecem o nosso espírito. Elas realmente são muito importantes para aqueles que conhecem a Cristo. Não há como você dizer que ama a Cristo e não ama aqueles que são de Cristo. Não há como você dizer que ama a Cristo e não amar seu irmão. Porque se você não ama a Cristo, com o qual você não tem contato físico hoje, você diz que ama a Cristo, que você não vê hoje, e não consegue amar o seu irmão que você vê, então em você não está o amor de Deus. Isso é o que João diz na sua primeira epístola, no capítulo 3. Então, nós precisamos realmente estar atentos e sempre lutando contra essa carnalidade, irmãos. Essa falta de desejo de estarmos juntos, essa falta de vontade de ver os irmãos. Precisamos sempre estar atentos a isso. São coisas que aparecem em nós por causa da nossa carne, dos pecados, mas são coisas que nós devemos rejeitar em nome de Jesus Cristo e lutar contra isso, porque verdadeiramente é um privilégio o que acontece aqui nesta noite, por exemplo, o que tem acontecido desde de tarde, de nós estarmos juntos. E mais ainda em um país como o nosso, que nós temos liberdade para isso. Ninguém aqui foi perseguido, ninguém foi impedido de estar aqui por um policial ou coisa assim. Nós temos total liberdade e isso verdadeiramente é um privilégio. Os irmãos sabem que o contexto desses salmos, do 120 até o 134, é os cânticos dos degraus, ou cânticos de romange, né? De peregrinação. E onde o povo judeu viajava de todas as partes da terra, onde eles moravam, para se encontrar em Jerusalém. E essas canções eles cantavam pelo caminho. Então eles não ficavam 10 minutos num carro para ir para uma reunião, ou meia hora. Para se encontrar com os irmãos, eles levavam meses às vezes. E nesse caminho eles vinham alegres, em caravanas, cantando. Porque eles estariam na presença de Deus e junto com os irmãos. E é o contexto que você encontra esse salmo. Amém, irmãos? Começando então o nosso assunto de hoje, você pode abrir sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Hoje, de maneira mais geral e panorâmica, nós vamos falar sobre o assunto da igreja. Porém, nós não vamos entrar em muitos detalhes, nós vamos falar de uma maneira mais geral e nas outras semanas nós vamos trabalhar mais detalhadamente sobre cada aspecto desse assunto da igreja, para que você tenha uma visão mais clara. Então nós precisamos dar um voo por cima primeiro. Mas aqui no versículo 1 do capítulo 1 de Filipenses você encontra uma igreja normal, uma igreja bíblica. Lá escreve assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos, inclusive bispos e diáconos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então você tem Paulo e Timóteo, esses são os apóstolos, são os obreiros. E eles estão escrevendo uma carta a uma igreja. E a única coisa que descreve essa igreja é o que, irmãos? A cidade onde eles habitam. Essa igreja são todos os santos que vivem em Filipos. Essa é a igreja em Filipos. E dentre esses santos,
você tem aqueles que governam a igreja, os bispos, os presbíteros e os diáconos. Amém? Então, irmãos, num simples versículo nós temos uma grande verdade. Mas o que nós precisamos entender, primeiramente, é que em nosso pensamento nós precisamos ser libertos de toda influência contemporânea neste assunto da igreja. Porque, irmãos, tudo à nossa volta nos influencia. Talvez você pense que não. Mas, mesmo o ambiente em que nós vivemos nos influencia e nos doutrina. Então, você é doutrinado com respeito desse assunto da igreja, irmão, desde que você ouviu a sua professora alfabetizando você, escreveu um I no quadro e disse para você que era o I de quê? Tinha um prédiozinho com uma cruz assim, e aquele I era I de igreja. Então, diante da nossa sociedade judaico-cristã, e quando falo cristã, de pensamento cristão, não puro, como a Bíblia diz, nós somos levados a pensar e termos entendimento através daquilo que vemos, através daquilo que ouvimos e muitas vezes daquilo que nós temos contato físico. Por exemplo, às vezes você é influenciado pela moda sem perceber. Você vê várias pessoas usando uma calça, por exemplo. Então você é influenciado a comprar aquela mesma calça que você viu tantas pessoas usarem. O pior é que você pensa ser muito autêntico, né? Mas subconscientemente você foi influenciado por aquilo que você viu. Ou seja, você foi doutrinado por aquilo que você viu, pelo ambiente que você vive. Então, por causa desse entendimento errôneo, irmão, sobre a igreja, então, por muitas vezes, fomos confundidos do real significado da igreja. O que significa a igreja? Não é? Vocês podem ter certeza que inconsciente ou conscientemente vocês têm algum tipo de influência desse erro nas suas vidas. Mas o pior do que o erro propriamente dito, irmãos, é a ambiguidade que tem nos nossos dias. Porque há um falso entendimento religioso sobre a igreja. Hoje, para muitos cristãos, irmãos, a igreja é tanto o lugar onde eles se reúnem, como os irmãos. Então você pergunta para eles assim, o que é a igreja para você? Ele diz, a igreja são os irmãos. Mas ao mesmo tempo dizem, vamos domingo na igreja? Esqueci meu guarda-chuva na igreja. Você viu arranhar no meu carro no pátio da igreja. Então, irmãos, pior do que não ter a mínima ideia do que é a igreja, é você ter uma ideia misturada e adulterada sobre ela. Isso é pior do que você não saber o que ela é. Então, por causa dessa influência externa, seria bom que tentássemos, com a ajuda do Senhor, nos esquecer um pouco do que aprendemos. Amém? Dos conceitos errados, e nós queremos juntos reavaliar sobre esse assunto. Então nós precisamos pedir a ajuda do Senhor nesse processo, irmãos. Porque em conversas informais você sempre vê os irmãos falando sobre a igreja como se fosse um edifício, falando sobre a igreja como se fosse para ela no domingo. Ai, como é bom ir na igreja, não é? Poxa, hoje o culto lá na igreja estava uma bênção, não é? Isso é um pensamento totalmente equivocado. E muitas vezes até, você viu o que acontece naquela igreja? Que igreja, irmão? E talvez você possa pensar assim, irmão, isso aí é só força de expressão. Infelizmente, como dizia o irmão C.S. Lewis, o diabo é um especialista em
desvirtuar uma realidade espiritual. Ele disse que a coisa mais fácil para que isso aconteça é associar a essa verdade espiritual coisas que não são próprias dela. Então não importa que você use o termo igreja, importa para o Senhor o que significa ela para você. E como é que o diabo faz para esvaziar o real significado? É simples. Ele começa a associar a este termo coisas que não são próprias dele. E isso ele tem feito durante milhares e milhares de anos. Então nós precisamos realmente voltar ao que a Bíblia diz sobre o que é a igreja. Amém? Qual é o significado do termo igreja? E primeiro eu gostaria de mostrar para os irmãos qual é o significado da palavra em si, da etimologia dessa palavra, igreja. E a palavra que você tem em português, igreja, ela vem da palavra grega, que eu vou soletrar para os irmãos escreverem nos seus cadernos. E, K, mais um K, L, E, S, I, A. Então, o que você tem em português é uma transliteração desta palavra grega que você acabou de escrever no seu caderno. Eclésia. Amém, irmãos? Já virou uma placa também, né? Já virou uma placa. Já desvirtuou, já. Esse vocábulo, irmãos, essa palavra grega, eclésia, quando você parte ela, para você descobrir seu significado, você tem duas raízes que formam essa palavrinha. A primeira raiz é ek, E e K. E a segunda raiz é clésia, K-L-E-S-I-A. A primeira parte significa para fora de, procedente de, para fora. Essa é a primeira raiz. A segunda é chamado, ser chamado. Então, juntando esses dois significados, nós vamos perceber que o termo igreja basicamente significa chamados para fora. E falando em significado da palavra, depois nós vamos ver ela aplicada aos cristãos, mas eu gostaria de mostrar para os irmãos na Bíblia ela aplicada a uma reunião de pessoas não cristãs, uma reunião de indivíduos. Quando indivíduos são chamados de algum lugar para se reunirem. E se você quiser abrir comigo sua Bíblia, abra lá em Atos, capítulo 19. Essa palavra era usada na época dos apóstolos para um ajuntamento de pessoas, para uma reunião de pessoas. Então, quando você abre Atos 19, a partir do verso 23, você tem aquele episódio de um grande tumulto na cidade de Éfeso, depois da pregação de Paulo, onde um daqueles artífices chamado Demétrio, que fazia estátuas, Atos 19, 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, porque um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucros aos artífices, convocando, juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes. Aqui você encontra o chamamento de Demétrio para uma reunião de artífices. A minha tradução diz reuniu-os. Isso. Aí você tem todo um contexto
onde eles tomam irmãos e se levantam contra irmãos. E lá no verso 31, você tem descrito assim: também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse a ir até ao teatro. Porque esse homem chamou esses artífices, eles se levantaram contra alguns irmãos, levaram esses irmãos até um teatro na cidade, onde se juntou grande multidão dentro desse teatro. E Paulo queria ir até esse lugar, mas os irmãos não deixaram que ele fosse. E por que não deixaram que ele fosse? Verso 32. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra. Leia, porque a assembleia caíra em grande confusão. Aqui está a palavra igreja. Assembleia. Está na sua tradução. São irmãos que estão reunidos aí, irmãos? Não. No grego fica eclésia. É isso. Aqui está uma reunião de pessoas. Essas pessoas foram chamadas para uma reunião pública. Essa era uma assembleia. Isso é eclésia. Seguindo o texto. Então, depois de grande tempo eles gritarem, grande é a Diana dos Efésios, diz que se levantou, verso 38. Portanto, se Demétrio, vou pegar um pouquinho antes, irmãos, verso 36. 35. Ora, o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Efésio é guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em quê? Aqui você tem a palavra igreja de novo. Seguindo o texto, irmãos. Porque também corremos perigo que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. Aumenta um pouquinho. E havendo dito isso, dissolveu-se o quê? A assembleia. Então aqui você tem a reunião de alguns homens, e eles foram chamados para fora de onde, irmãos? Talvez eles estivessem nas suas casas e foram chamados para se reunirem. E como a palavra é usada aqui, que palavra é usada para essa reunião? Igreja. Amém? Seguindo então, irmãos, agora nós vamos ver essa palavra aplicada aos cristãos. Mas era necessário fazer esse preâmbulo para que você veja que na época já era usada para um ajuntamento de pessoas. Amém? Para uma reunião de pessoas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus sempre usa a nossa linguagem para expressar verdades. Amém? Digamos que Deus cozinha na história alguns termos que Ele usa para si depois. Isso não tem problema nenhum, Ele é o melhor professor que existe. E Ele fez uso desse termo para identificar os seus filhos. Os irmãos estão me ouvindo bem?
Então o Senhor tem os seus e tem aqueles que são chamados por Ele. Amém? Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Amém, irmãos? Está claro até aqui para os irmãos? O que é a igreja, irmãos? Os chamados para fora. Então surge uma pergunta para você responder. De onde eles são chamados? De onde eles vêm? Da onde eles vêm? Esses homens foram chamados para uma reunião, certo? Eles estavam em algum lugar e foram chamados para uma reunião. Eles foram chamados para fora da onde eles estavam. Nós também, por Deus, fomos chamados. De onde fomos chamados? Jesus disse, irmãos, para os seus discípulos, em João 15:18: vós não sois deste mundo. Ele os havia chamado deste mundo, mas eles não eram desse mundo. Eles foram chamados para fora do mundo. Chamados por Deus para fora do mundo. Então, irmãos, nesse processo que aconteceu conosco como igreja, nós temos algumas coisas envolvidas. Primeiro, nós temos aquele que nos chama. Depois, nós temos aqueles que foram chamados. Também nós temos o chamamento em si. Em quarto lugar, nós temos de onde nós fomos chamados e para onde nós fomos chamados. Guarde isso no seu coração. Nós temos quem nos chama, nós temos os que foram chamados, nós temos o chamamento e nós temos de onde nós fomos chamados e para onde nós fomos chamados. Amém, irmãos? E isso tudo está relacionado com esse termo igreja. Esse termo igreja fala de seres pessoais e não de objetos inanimados, como templos, edifícios, catedrais. Nunca se relaciona com isso na palavra de Deus. Nunca. Então perceba que hoje você não veio na igreja. Você não veio numa reunião de estudo na igreja. Você não estacionou seu carro no estacionamento da igreja. Esse lugar aqui não é a igreja. Esse lugar aqui é só um lugar. Amém, irmãos? Mas no decorrer da história, o significado daquilo que a Bíblia chamava ser igreja foi esvaziado. E um novo significado foi colocado no seu lugar. E aquilo que você tem ao seu redor, que os homens chamam de igreja, não tem nada a ver com o que a Bíblia chama de igreja. E nós não estamos autorizados a chamar de igreja. Amém, irmãos? E se nós formos fiéis às Escrituras, nós vamos pedir que o Senhor nos dê clareza, primeiro, para ter uma revelação do que a Bíblia chama ser igreja. E segundo, para que essa ambiguidade saia de vez da nossa mente, do nosso psicológico. E todas as vezes que você usar esse termo de forma equivocada, se policie, porque você não está agradando a Deus, chamando um lugar inanimado de igreja, ou chamando uma instituição religiosa de igreja. Amém, irmãos? E se você quiser ser fiel, até mesmo à etimologia da palavra, saiba que você está fazendo mau uso da palavra. Qualquer um que for pesquisar sobre esta palavra vai perceber que
Somente coisas vivas, seres pessoais podem ser chamados. Amém, irmãos? Então, repetindo, nós temos envolvidos nesse termo que nós estamos citando 4 coisas: aquele que chama, aqueles que foram chamados, o chamamento, de onde eles foram chamados e para onde foram chamados. Primeiro, aquele que nos chama. Quem é que nos chamou, irmãos? 1 Tessalonicenses 5:24 diz: fiel é aquele que vos chama. Foi Deus quem nos chamou, irmãos, segundo sua eterna vontade e propósito. E quando Ele chama, as coisas vêm à existência. Do nada elas vêm a existir e são criadas. 5:24. Isso é revelado na expressão "e disse Deus", 6 vezes no primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis 1:3, 1:6, 1:9, 1:14, 1:20, 1:24 e 1:26. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Paulo usa esse exemplo, irmãos. O mesmo Deus que disse: haja luz, resplandeceu em nossos corações, para a iluminação da glória, para a iluminação do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5. Então, a palavra de Deus é sua vontade em ação. Os irmãos precisam guardar isso no seu coração. Deus desejou, planejou e assim o fez. Quando aqueles seres celestes estão louvando a Deus, eles falam isso em Apocalipse 4:11. Por causa da tua vontade, todas as coisas vieram a existir e foram criadas. Ele também planejou um povo para si mesmo e assim o fez. Você não está aqui porque você desejou Deus. Você está aqui porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Você está aqui porque Ele desejou ter um povo para o seu nome. E quando Ele fala que Ele desejava fazer, quando Ele diz assim, na 6ª vez que Ele diz, que Ele fala em Gênesis 1, diz: e disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a ideia é alguém para representá-lo, alguém que o representa. E tem a ele domínio, agora é governo. O homem representa Deus governando sobre toda a sua criação. Esse era o propósito inicial do homem. Representar a Deus, ter domínio sobre as coisas. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todo réptil que rasteja sobre a terra. Só que os irmãos sabem que de que altura o homem caiu, não é verdade? Então, irmãos, nós encontramos aqueles que são chamados. E quem são aqueles que são chamados? Segundo Efésios 1:4, são aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 diz assim: como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele,
E Romanos 8, 29, 8, 30, diz que aqueles que ele escolheu, ele chamou. Aqui você tem os chamados. E aqueles que ele chamou, ele justificou. E aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Romanos 8, 30. Quem são esses, irmãos? Esses são os vasos de misericórdia que para a glória Deus preparou de antemão e que foram chamados dentre os judeus e dentre os gentios. Romanos 9, 23 e 24. Os quais somos nós, diz Romanos 9, 24. Os vasos de misericórdia que Deus chamou, dentre os judeus e também dentre os gentios. Como diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Estes são os chamados. Esse texto que eu acabei de citar é Oséias, está descrito por Paulo em Romanos 9, 25. Assim como também diz em Oséias, Paulo fala em 9, 25. Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Então você já sabe quem chamou e quem foi chamado. Quem te chamou, irmão? Foi Deus. Amém? Nos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos, quem nos chamou foi Deus e os chamados somos nós. Amém, irmãos? E nós temos o chamamento de Deus. E o chamamento de Deus você vai encontrar na Escritura em dois aspectos. O meio pelo qual nós fomos chamados e para que fomos chamados. Por que, irmãos, o meio pelo qual? Porque o chamamento tem um mecanismo pelo qual fomos chamados. Um meio por onde nós fomos chamados. Mas chamamento não fala só do mecanismo pelo qual alguém foi chamado. Fala também da vocação a que nós fomos chamados. Então nós vamos olhar nesses dois aspectos. Primeiro, nós somos chamados por que meio? Por que meio costumeiramente nós chamamos alguém? Ô Júnior! Qual foi o meio que eu usei para chamar o Júnior? O quê? A palavra. E Deus tem a sua palavra, irmãos? Sim ou não? Ela é chamada em Efésios 1,13 da palavra da verdade. Sabe qual é o meio de Deus nos chamar? Pela sua palavra. Mas especificadamente pelo seu evangelho, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Isso está lá em Efésios 1,14. A palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Foi através dele que Deus nos chamou. E de que fala este evangelho, irmãos? Guarde na sua anotação aí. O evangelho de Deus é uma pessoa. As boas novas de Deus são uma pessoa. A boa notícia de Deus é uma pessoa. E quando você abre Romanos 1:1, a Bíblia fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E quando você vai no verso 3, Paulo diz: com respeito a seu filho. O evangelho de Deus com respeito a Jesus Cristo. Então o evangelho de Deus é com respeito ao Filho de Deus. Na verdade, o próprio Jesus Cristo é o evangelho de Deus. O evangelho é a boa notícia de Deus. A boa notícia de Deus, irmãos, é que Deus enviou seu Filho ao mundo.
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, verso 17. A boa notícia é que ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, 25. A boa notícia é que o Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. A boa notícia, irmãos, é que é este o único nome dado entre os homens, pelo qual os homens devem ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. E este Cristo que morreu, ressuscitou, está vivo e voltará para sempre estarmos com Ele. 1 Tessalonicenses 4,17. E Paulo fala isso num contexto de que os irmãos estão morrendo e muitos não sabiam lidar com aquilo. E Paulo fala: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, irmãos? Esse é o Evangelho. Esse é o meio pelo qual Deus nos chama. A boa notícia da fé. A palavra da verdade. O Evangelho da nossa salvação. Mas nós fomos chamados para algo, para uma santa vocação. Amém? Esse é um segundo aspecto do chamamento. Então, quando se pergunta o que é uma vocação, irmãos, aí nós ouvimos dizer que fulano é advogado, que o outro fulano é engenheiro, que o outro fulano é cozinheiro, né? Os homens associam a vocação à atividade que exercemos. A qual a vocação da irmã? Ela é psicóloga, ela é terapeuta, ela é, sei lá. Também é associado àquilo que os homens têm como objetivo das suas vidas, não é? Ou seja, para que estamos nesse mundo? Qual é o nosso chamamento? Qual é a nossa vocação? Qual é o objetivo desse chamamento celestial, irmãos? Então, sem dúvida, é fazer-nos participantes de Cristo, como diz Hebreus 3,14. Também fazermos semelhante a Ele e expressarmos a Cristo, como diz Romanos 8, 29. Hebreus 3,14. Cada um na proporção de Cristo ou na medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Efésios 4, 7. E sabe para quê, irmãos? Tudo isso está acontecendo no mundo para que todas as coisas sejam resumidas em Cristo. É aquela palavrinha bem grande de Efésios 1:10. Anakephalosastai. Ana significa tornar a reunir. Kephalos significa cabeça. Tornar a encabeçar. Reunir em torno do cabeça. Todas as coisas. Significa que todas as coisas vão orbitar em torno de Cristo. Ele vai ser o centro de todo o universo e da vida de todos os irmãos, de todo o seu povo. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. Esse é o motivo do nosso chamamento. Então nós concluímos que, aliás, falta um item, né? Da onde nós fomos chamados e para onde fomos chamados. Então você tem quem te chama, quem é? Deus. Você tem você mesmo, que é o chamado, junto com seus irmãos. Você tem o próprio chamamento. E você tem da onde você foi chamado e para onde você foi chamado. E para onde, e de onde para onde você vai sempre achar ligado nas Escrituras. Por exemplo, fomos chamados da morte para a vida. Efésios 2, do 1 a 11.
Fomos chamados das trevas para a luz. Colossenses 1,13. Atos 26, 18. Da potestade de Satanás para Deus. Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Atos 26, 18. Essa é a visão de Paulo quando está testemunhando para o rei Agripa. Diz que ele foi chamado para pregar aos gentios e os libertar das trevas para a luz, da potestade do diabo para Deus. Todo cristão foi chamado das trevas para a luz. Foi chamado da morte para a vida. Foi chamado do império das trevas, que estava sob o domínio de Satanás, para o reino de Deus. Então, irmãos, nós concluímos que a igreja, no sentido dado da palavra no contexto cristão, é a reunião de todos aqueles que foram chamados por Deus, chamados do alto, através do seu Filho para fora do mundo. E você vai encontrar isso também quando Jesus fala para Nicodemos assim: é necessário nascer de novo. A palavra lá poderia ser traduzida como é necessário nascer do alto. Porque como você é chamado do alto, você nasce do alto. E também João 1,12 diz que estes que receberam a Cristo e creram nele, foram feitos filhos de Deus. E que eles não nasceram da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus foram gerados. Então, quando Deus chama, nós nascemos. Amém, irmãos? Nós nascemos do alto. Nós nascemos para Deus. E nós fazemos parte deste grupo de chamados do alto para fora do mundo, das trevas para a luz, do império de Satanás para o reino de Deus, da morte para a vida. Guarde bem isso, irmão. Amém? Então, irmãos, agora nós precisamos dar uma olhada na natureza da igreja. E a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar para os irmãos é que a igreja, irmãos, é celestial. Foi isso que Paulo viu em Atos capítulo 9. Ele estava atrás dos irmãos por todas as cidades e tinha recebido cartas dos principais sacerdotes para ir até cidades vizinhas atrás dos irmãos. E ele estava importunando o corpo. E o cabeça reivindicou a proteção do corpo naquele dia. E diz que Paulo teve uma visão. E nessa visão ele viu o Senhor. É assim, irmãos? E o Senhor disse o que para ele? Primeiro ele disse: quem és, Senhor? Aí Jesus disse para ele assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo poderia dizer para Jesus assim: mas eu nem te conheci, como é que te persigo? Porque ele estava perseguindo o corpo de Cristo. E quando ele persegue o corpo de Cristo, o cabeça reivindica a sua autoridade sobre o corpo do céu. Porque ele está perseguindo os chamados do alto. Então nós precisamos entender essa questão da igreja ser de natureza celestial. Primeiro, irmãos, porque nós vamos ter que passar um filtro em nós mesmos, em nossos irmãos. Porque muitas vezes nós temos mazelas, mas todas elas são provenientes da carne e do pecado, como eu falei no começo. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5, que nós não devemos conhecer ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, entender a natureza celestial da igreja é essencial. Também para você entender que a igreja não é você, mas o irmão. O irmão Stephen faz uma fórmula, né?
para que os irmãos entendam o que é a igreja. Aí você pode pegar um exemplo bíblico. Então, qual seria a melhor igreja que você imagina? Bom, vamos começar com os tempos do Senhor. 3 apóstolos: Pedro, Tiago e João. Os 3 melhores. Os 3 primeiros entre os 12. Então, eles estão juntos no lugar, eles são a igreja, não é? Pedro mais Tiago mais João são a igreja, irmãos? Por que não? Então tá. Pedro mais Cristo, mais Tiago mais Cristo, mais João mais Cristo, são a igreja? Não. São, irmãos? Não. Os irmãos se dividiram agora na fórmula. Pedro e Cristo, mais Tiago e Cristo, e mais João e Cristo. Agora nós temos a igreja. Não. Sabe por que não, irmãos? Porque a igreja é Cristo. A igreja é Cristo, irmão. A igreja é o corpo místico de Cristo. Nós fizemos parte de alguma forma desse corpo porque nós fomos agraciados por ter a Cristo. Então nós temos uma parte desse único pão, que é o corpo de Cristo. E cada um tem a sua proporção do dom de Cristo. Então uma fórmula correta seria Pedro mais Cristo menos Pedro. Mais Tiago mais Cristo menos Tiago. Mais João mais Cristo menos João. Aí você tem a igreja. A igreja é constituída de Cristo. O material dela é material divino, celeste, precioso. Entender que quando se fala de igreja, estamos falando de coisas celestes, é muito importante. Por exemplo, quando você lê a Epístola aos Efésios, você vai encontrar várias expressões que você precisa anotar e guardar no seu coração. Primeiro, o que é a igreja? A igreja é aquela que foi abençoada com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Depois, a igreja é o grupo daqueles que ele ressuscitou e assentou nos lugares celestiais com Cristo. Efésios 2:6. O que é a igreja? A igreja é a multiforme sabedoria de Deus, que é conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes. Efésios 3:10. A igreja é um guerreiro coletivo, que a sua luta não é contra carne, nem sangue, nem coisas naturais, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais. E também, como você lê em Apocalipse, isso está lá em 6:17 de Efésios. Então guarde esses textos de Efésios, irmãos. 1:3, 2:6, 3:10, 6:17. Aí quando você vai lá para aquela visão de João em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, você diz que João se virou para ver aquele que chamava por ele, que falava com ele. E virado viu 7 candeeiros de ouro. Então, como no livro de Apocalipse, a igreja tem um candeeiro na presença de Cristo. Cada candeeiro representa uma igreja em cada cidade. Um único candeeiro de ouro na presença de Deus. Apocalipse 1:12, 1:13 e 1:20. Um candeeiro, um único candeeiro. Aleluia. Não é, irmãos?
Aí o candeeiro vão ter suas lâmpadas, todas elas precisam passar pela cana central. Não é assim? Então você pode até ter os irmãos da direita e os irmãos da esquerda, não é? Como era entre os 12, por exemplo. Entre os 12 você tinha Mateus, o publicano, esse era de direita, né? E você tinha Simão, o zelote, esse era de esquerda. O zelote era como se fosse um xiita hoje, eram conhecidos como os homens da adaga. Os homens da adaga, porque eles matavam as pessoas com a adaga no meio de uma multidão sem serem percebidos, e eram revolucionários. E entre os apóstolos havia um homem de esquerda e um homem de direita. Será que quando Jesus começou a reunir eles, de certo ele ficava com o seu punhal assim, só de olho em Mateus, né? Não é assim? Estou falando ele no velho homem dele, né? A sorte do guarda que não foi. Não é, irmãos? Então, nesse único candeeiro há muitas lâmpadas, mas é um único candeeiro. Se fosse nos nossos dias, nós teríamos a igreja de Mateus e a igreja de Simão Zelote. Mas como isso não existe na Escritura, então eles têm que estar na mesma igreja, né? Então todos esses textos, irmãos, revelam que quando se fala de igreja, estamos tratando de algo celestial. Nós estamos tratando da união mística da igreja com seu cabeça, que é Cristo. Isso nos leva a pensar que nossos olhos devem se voltar para as coisas celestes, para as coisas espirituais. Essa é a natureza mística, invisível, celestial, precisa estar clara para nós. Você precisa de revelação da parte de Deus. Como teve Paulo, como teve muitos irmãos em toda a história da igreja. Mas, irmãos, não se restringe ao invisível. Amém? A igreja também tem a sua expressão visível. Então, na expressão visível da igreja, ela é terrena, e nós temos dois aspectos da igreja nessa expressão visível. A igreja universal e a igreja local. Então, como todas as coisas surgem do espiritual para o terreno, assim também a igreja invisível tem sua expressão visível. Podemos dividir essa expressão visível em dois aspectos. Primeiro, a igreja universal. O que vem a ser a igreja universal? Vem a ser a igreja do Edir Macedo? Vem a ser a igreja católica, porque católica significa universal. A igreja universal é composta de todos os filhos de Deus em todo o mundo. Essa é a igreja universal. A totalidade dos filhos de Deus espalhados por toda a terra habitada. Mas não somente isso, irmãos. A igreja universal é composta de todos os filhos de Deus, de todas as épocas, vivos e que já dormiram com Cristo. Aqueles dentre os salvos de todos os lugares e de todas as épocas que já dormiram em Cristo fazem parte desta igreja. Ou seja, uma parte dessa igreja, por já dormir em Cristo, não é vista por nós. E além disso, guarde bem, a igreja universal é composta de todos os filhos de Deus juntos, em todos os lugares do mundo, em toda a terra habitada. É composta também de todos os filhos de Deus em todas as épocas, em todos os períodos da história humana, inclusive o do Antigo Testamento.
Então há também salvos no Antigo Testamento que fazem parte do povo de Deus. E podemos dizer que o povo do Antigo Testamento também faz parte desse rebanho de Deus, do povo de Deus. Amém, irmãos? Um único rebanho e um único pastor. E também nós vamos tocar nisso, quando nós tocarmos no exagero que os irmãos fazem hoje, de dividir de maneira muito enfática a igreja do Israel. Ou outros que dizem que a igreja é o Israel de Deus, ignorando totalmente o propósito de Deus para o povo de Israel. E há muito desequilíbrio nesse assunto. Mas a primeira menção que nós podemos dar é que Deus tem um povo. Um povo. E dentro desse povo está todos aqueles do Antigo e do Novo Testamento que foram fiéis a Cristo. Amém, irmãos? Esta é a igreja mencionada em Atos, e aliás em Mateus 16. Ali você encontra a primeira menção do Novo Testamento da palavra igreja. Está na boca de Jesus. Logo após a revelação de Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo: Tu és Petros, tu és uma pedrinha. E sobre essa pedra, sobre essa revelação do Cristo, eu edificarei a minha igreja. Essa igreja aqui, irmãos, é a igreja universal, composta de todos os cristãos, de todas as épocas, em todos os lugares do mundo, os santos de Deus. Amém? E daí quando você... E eu não estou falando que a gente vai consultar os santos do passado que já estão no paraíso, amém? Como alguns pensam. Às vezes podemos consultá-los do sentido correto da palavra. Eles deixaram seus livros e os seus legados para que possam ser lidos por nós. E quando Efésios fala que nós devemos compreender com todos os santos, inclui esses também. Para você não se tornar, você não pensar que você é sozinho no mundo, né? Esse pensamento individualista dos nossos dias. Os irmãos já falaram muito sobre aquilo que lemos das Escrituras. Não há nenhuma novidade, irmãos. Se você encontrar alguma novidade na Escritura, cuidado, provavelmente você esteja equivocado. São 2000 anos de história da igreja que nós devemos considerar o que todos os santos dizem. Todos os chamados para fora. Quando eu falo santos, não estou usando no sentido católico. Estou usando no sentido dos irmãos cristãos que já dormiram com Cristo. Amém? Quando a Bíblia fala compreender com todos os santos, é compreender com todos os irmãos crentes que já dormiram com Cristo. Amém? E a primeira vez que você encontra essa menção da palavra igreja é Mateus 16, 18. A igreja universal também é mencionada em Efésios 1, 22 e Colossenses 1, 18. Agora, uma expressão menor, irmãos, é a igreja local. Então, faz necessária aqui a diferença entre a igreja local e a igreja universal. E a única distinção que se pode fazer é geográfica. O que faz necessária esta distinção é a diferença geográfica entre os filhos de Deus. Um irmão que mora na Inglaterra, outro nos Estados Unidos, outro no Brasil. Esta é a diferença geográfica que os impedem de estarem juntos em torno do Senhor. Para que houvesse expressão de Cristo em todos os lugares, na sabedoria de Deus, Ele designou uma unidade menor. Essa unidade menor se chama polis, cidade,
uma unidade distrital das menores que tem. Uma cidade. Amém, irmãos? E é assim que nós vemos por toda a Escritura, irmãos. A menor expressão da igreja na Escritura é o limite de uma cidade. Por exemplo, Atos 11, 22. A igreja em Jerusalém. Atos 13, 1. A igreja em Antioquia. Aliás, 1 Coríntios 1, 2. A igreja em Corinto. 2 Coríntios 1, 1. A igreja em Corinto. A igreja em Filipos. A igreja em Éfeso. A igreja em Colossos. A igreja de Deus que está em Tessalônica. As igrejas da Galácia, porque a Galácia era uma região com muitas cidades. Cada cidade uma igreja. As igrejas da Galácia. A igreja em Éfeso. A igreja em Pérgamo. A igreja em Esmirna. A igreja em Tiatira. A igreja em Laodiceia. São nomes de cidades. O nome de cada cidade dava a cada comunidade a sua identidade. A totalidade dos filhos de Deus que viviam em uma cidade formavam a única igreja dessa cidade. E a segunda vez que Jesus usa a palavra igreja, ele usa nesta exata definição. Mateus 18, 17. Ali temos a primeira menção da igreja local, pela boca do Senhor. Naquele caso, de quando um irmão pecar contra o outro, nos é dito assim: se ele não te ouvir, dize-o à igreja. A igreja que Jesus se refere aqui é a igreja local, sem dúvida nenhuma. Como, irmão, você sabe isso? Bom, use a sua lógica. Visto que não teria como reunir todos os santos em todo o mundo para comunicar o que está acontecendo, Jesus está referindo-se à igreja local. Há muitos detalhes no que diz respeito a isso, irmãos. E nós vamos citar vários deles. Os irmãos vão entender a administração da igreja. A relação entre o aspecto universal da igreja e local, sua administração, a relação de obra, ministério e igreja local, são coisas distintas. A relação dos apóstolos, a relação dos presbíteros com os apóstolos, dos apóstolos com os presbíteros, dos presbíteros com os diáconos, dos presbíteros com os irmãos. Tudo isso nós vamos ver, mas por hora não vamos ver. Amém? Nas próximas reuniões nós iremos ver. Qual é o campo de atuação dos apóstolos, dos obreiros? Qual é o campo de atividade dos presbíteros? O que significa os ministérios? O serviço extralocal? Até onde a esfera de atuação de um apóstolo, até onde a esfera de atuação de um presbítero, a administração dos assuntos locais, tudo isso está na Bíblia muito claro, e tudo isso nós vamos olhar. E cada vez você vai ficar mais assustado como o que você chama de igreja não tem nada a ver com o que a Bíblia chama de igreja. Fica uma coisa até meio radical de se dizer, mas é assim mesmo. E talvez a gente possa até falar assim, mas não tem nada a ver, né? Eu falo que eu vou na igreja, eu esqueci a Bíblia na igreja, mas se nós de fato cremos nas Escrituras, né, de uma forma adequada, Salmo 116, versículo 10 fala: "Cri, por isso falei". Então, se nós cremos nas Escrituras como nós temos sido ensinados, né, através dos irmãos, do Espírito Santo, então se nós cremos, logo nós vamos falar corretamente, né? Então é muito sério isso, né?
E, irmãos, nós vamos estudar bem sobre isso, porque, com a misericórdia do Senhor, muitas verdades dependem dessa. Confusões com o assunto dos dons, confusões com a área de atuação dos presbíteros, confusões com respeito à comunhão e uns aos outros, o serviço dos irmãos entre si, as reuniões, todo esse tipo de confusão surge do fato de as pessoas não saberem o que é a igreja, não saberem o que a Bíblia diz sobre a igreja, não saberem o que a Bíblia diz sobre a atuação de cada membro do corpo. Amém, irmãos? Então, eu só gostaria que os irmãos guardassem no seu coração. A igreja, esse assunto da igreja na Escritura, ele vai ter esses dois aspectos. O aspecto universal, constituído de todos os crentes em todos os lugares, em todas as épocas, mas por causa da distância geográfica dentre esses irmãos, a Bíblia revela que a menor unidade de uma igreja, a menor expressão da unidade da igreja é uma unidade local. Cada igreja, uma cidade. Cada cidade, uma única igreja. Amém, irmãos? E também eu gostaria de citar hoje para os irmãos algumas metáforas ou figuras de linguagem para demonstrar a realidade da igreja. E Deus, como o melhor professor que é, né, irmãos? O melhor professor de todos, Ele sempre usa esse tipo de exemplo para nos ensinar. Ele faz uso de figuras para que a gente possa entender. Ou seja, Ele nos ajuda com imagens, até mesmo do nosso cotidiano, para que possamos entender melhor esse assunto da igreja. Assim também Ele faz com esse assunto, como muitos outros têm exemplos e figuras, para que você compreenda melhor. E entre as metáforas ou figuras que o Senhor usa para que você entenda o que é a igreja, a primeira delas é o corpo de Cristo. Um organismo vivo. Porque aí você tem o exemplo do seu corpo. Não é? Então, a metáfora que você pode olhar no espelho e perceber que, por exemplo, eu estou olhando para o Lucas aqui, o Lucas não mandou o olho dele piscar, por exemplo. Mas o olho dele sabe que precisa lubrificar, então pisca, né? Tem irmãos que estão coçando o nariz aqui, nem perceberam, mas o cérebro mandou um comando para a mão coçar o nariz, e a mão coçou o nariz, você nem percebeu, não é? Os olhos. O corpo é uma unidade composta de muitos membros, distintos membros, mas que formam um único corpo. Em que base está o corpo, irmãos? A vida. A vida governa o corpo. O corpo se movimenta por causa da vida. E todo o serviço da igreja é com base na vida que provém do corpo. A base do serviço da igreja é a base do corpo. E a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Um organismo vivo. Efésios 1:21 diz que Deus assentou Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E diz que pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Você é a igreja. Você é parte da igreja, a qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1:22. Também quando você lê 1 Coríntios 12, você vê exatamente isso. Muitos membros, um só corpo. E você vê a relação dos membros com o cabeça e a relação dos membros uns com os outros. E ainda que o olho não queira ser olho, não é porque ele não quer ser olho, que ele quer ser ouvido, que ele não faz parte do corpo, Paulo diz. E ainda que o ouvido, por não ser olho, diz que não faz parte do corpo, ainda assim ele é do corpo. E Paulo fala, vós sois corpo de Cristo.
e individualmente membros uns dos outros. Sabe por que individualmente membros uns dos outros? Isso nos toca tão grande, irmãos. Toca tão grande naquela coisa de, eu só dependo de Cristo, de ninguém mais, né? Porque se você for mão, você não depende só do cabeça. Você depende de todo o organismo que leva a vida para a mão. Então você é membro de Cristo e membro do seu irmão. Aleluia, irmãos. Isso nos faz humildes. Isso nos mostra que nós precisamos dos outros para crescer em Cristo. Para que a vida se manifeste no corpo. Não é assim? Então não há nada de espiritual em você dizer que é só você em Deus. Agora você vai ter um período na sua vida que é só você e Deus. Você está totalmente enganado. Você não tem uma visão clara do corpo de Cristo. Aliás, o motivo de a gente rejeitar tanto estarmos juntos é porque não temos uma visão clara do corpo de Cristo. Porque quando estamos juntos, nós estamos unidos para benefícios uns dos outros. E nós dependemos uns dos outros. Isso é maravilhoso e é uma das coisas que Deus nos ensina, que a igreja é um corpo, um organismo vivo, não uma organização, um organismo. A igreja é orgânica. O que organiza a igreja é a vida. Então os homens fazem toda aquela organização externa e ficam com a sua maquete de corpo. E Deus está fora, não tem vida. Eles têm os seus fantoches, os seus bonecos de plástico. Mas quando nós entendemos o que é o corpo de Cristo, irmãos, então o corpo de Cristo é uma realidade que nos salva, liberta do individualismo e nos inclui num contexto muito maior do que nós, onde nós somos inseridos num todo que é maior do que nós dependemos dele e sem ele não sobrevivemos. Amém? Sem ele nós somos um membro amputado, guardado numa gaveta. O que tem num membro amputado, você sabe? Necrose. Não há vida no membro. A gente pensa bem sobre isso, não tem nem por que querer ser maior ou menor que outro. Sim. Quando tu é um corpo, você está... Sei lá, se o outro está evoluindo, tu está evoluindo com você. Isso. Então, se os irmãos quiserem guardar alguns versículos para ler em casa, porque nós não vamos lê-los, porque hoje nós só vamos citar essas metáforas, mas com respeito ao corpo de Cristo, Efésios 1, 22, 1 Coríntios 12, do 12 ao 31, Romanos 12, 4 e 5, Efésios 4, 25, Efésios 5, 30 e muitos outros. Não é à toa que essa visão governou Paulo, irmãos. Foi ela que ele viu no caminho de Damasco. E fala que toda a sua vida foi governada por essa visão. E realmente, quando nós temos uma visão clara do que é o corpo de Cristo, alguém que experimentou a realidade do corpo de Cristo não consegue mais voltar atrás. Se você, por exemplo, estiver conosco aqui nesse lugar aqui, onde nós tentamos vivenciar essa verdade, ainda com nossas falhas e debilidades e sempre sendo ajustados pelo Senhor, e você consegue voltar para uma denominação, você não entendeu o que é o corpo de Cristo. Quem verdadeiramente entendeu o que é o corpo de Cristo, entende a gravidade que é contra Cristo, uma instituição religiosa. E talvez isso seja um bom termômetro para você ver se você entendeu o que é o corpo de Cristo ou não. Até mesmo pela sua lógica humana.
Ah, não tem nada de errado tal coisa. Bom, para mim a sua sentença de que você não entendeu o que é o corpo de Cristo já é muito clara nas suas palavras. O corpo de Cristo é uma realidade. Os homens têm criado fantoches, coisas que não são o corpo de Cristo. Mais tarde a gente vai ver como necessitamos dessa verdade. Outra metáfora que Deus usa é a casa de Deus. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Hebreus 3, 6. 1 de Pedro 2, 4 e 5. A casa espiritual. Primeira Pedro 2, 4 e 5. A visão de Jacó. A escada do céu. Quão terrível é esse lugar. É a casa de Deus. A porta do céu. E depois Jesus, isso está lá em Gênesis 28. Depois Jesus se tornou carne no Novo Testamento. E a Bíblia diz que em 1,14 de João, ele tabernaculou entre nós. Ele armou a sua tenda entre nós. Ele armou o tabernáculo de Deus entre os homens. E daí em João 1,51, quando ele encontra com Natanael e diz para Natanael que tinha visto Natanael debaixo da figueira, e Natanael se assombrou porque ficou impressionado com o que Jesus disse para ele, diz, porque disse que te vi, crestes? Coisa maior que essa verás. Em verdade te digo que vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A visão de Jacó revelada ao próprio Cristo. O Cristo, a escada de Jacó, a casa de Deus, a porta do céu, onde os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ele disse para Natanael. Mas o Cristo ascendido, irmãos, é o Cristo que foi derramado pelo Espírito nos membros do corpo de Cristo, que são o seu corpo, que são a casa de Deus. Amém? Parte do corpo de Cristo. Onde o cabeça está no céu. É a mesma casa de Deus. O que será que Jacó viu que assombrou ele tanto, né? Quão terrível é esse lugar. É a casa de Deus. Deus estava aqui e eu não sabia, ele disse. A igreja é a casa de Deus, irmãos. Por isso que Paulo fala que se eu tardar, saiba como andar na casa de Deus. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E também a Bíblia fala que Deus usa, a Bíblia fala, a visão da família de Deus. E é muito lindo também. Está em Efésios 2,19, Efésios 3,14. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Não é? E Paulo fala que Deus é o Pai de quem toma o nome toda a família. Só existe família porque Deus é Pai. É? E a família de Deus fala de uma relação íntima com Ele, né? De governo, de sustento, de proteção, de cuidado. Não é? Quando você vê a igreja nesta metáfora de Deus, você vai ver a cura para toda a sua dificuldade com as relações familiares. Né? O pai dos órfãos, o esposo das viúvas, o pai de quem toma o nome toda a família. Então todas essas relações
familiares nesse âmbito menor que a gente tem foram deficientes, são supridas quando nós temos uma visão clara da igreja como uma família de Deus. Não é? E são ajustadas todas as nossas relações também, né, irmãos? Também nós temos a igreja como a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro. Apocalipse 21, 9, vem e ei te mostrarei a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Aí você tem essa mesma revelação na visão de Paulo, né, irmãos? E é uma coisa tão linda, né? Porque está prefigurado nas Escrituras desde que Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E diz que colocou Adão em profundo sono e porque não achava-se companheira para ele, fez outra igual a ele. A ponto de ele dizer, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, será chamada Adão. Eu lembro que uma vez eu estava falando que a igreja não tinha nome, porque a igreja não tinha nome, né? A igreja não tem nome. Aí eu lembro que um senhor que tenta ser muito inteligente, mas sua arrogância sempre impede da verdadeira sabedoria. Ele disse para mim, tudo tem nome. Por exemplo, vou te dar um exemplo, ele falou para mim. Quando Deus criou os animais, Deus já disse para Adão assim, vai e coloca nome em todos eles. E Adão saiu colocando nome neles. E a esposa dele chamou Eva. Aí eu fiquei olhando para ele e dizem que a melhor resposta ao arrogante é o silêncio. E essa é uma grande verdade, irmãos. Porque ele deveria pensar um pouquinho mais no que ele falou. Porque a esposa de Adão não tinha nome. Ela chamava Adão. Quando diz que ela será chamada varoa, porque do varão foi tirada, o nome dela ali é Adão. Ela não tem nome, ela chama pelo nome dele. Depois ela foi chamada Eva, fala. Não foi Deus que deu o nome para ela. Porque a igreja não tem nome. Amém, irmãos? Os outros que chamam às vezes por algum nome. Né? Mas ele não percebeu que os animais foram colocados nome, todas as coisas tinham nome. Mas aquela que foi tirada do lado de Adão não tinha nome. Ela tinha o mesmo nome que ele. É isso que eu quero dizer. Não é? E lá em Apocalipse você encontra a consumação quando Deus recebe a companheira do seu filho. Né? Porque quando Deus está falando assim, não é bom que o homem esteja só, Deus está falando de um homem coletivo. Não de Adão somente. Mas está falando de Cristo, como Romanos 5,14 diz. O qual prefigurava Cristo. Então Eva prefigurava quem? A igreja. Aí você entende Efésios capítulo 5, não é? A partir do verso 22. Grande é este mistério, 5,32. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Fico pensando falar num casamento, né, irmãos? Onde se abre o texto de Efésios capítulo 5, para falar o que o marido tem que fazer para a mulher e a mulher tem que fazer para o marido. E Paulo vai falando que as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Não é? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Aí diz, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Visto que ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. E diz, eis porque
deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Sobre quem ele estava falando, irmão? Cristo e a igreja. A relação de Cristo e a igreja, de Cristo e sua esposa, de Cristo e sua noiva, que ele comprou com o seu próprio sangue, que apresentou a si mesma, que foi tirada do seu lado, de onde verteu água e sangue, né? Sangue para a purificação de pecados e água que dá nova vida. Amém, irmãos? E também nós temos o templo, 1 Coríntios 3,16. Ainda que dentro da casa de Deus nós possamos fazer um assunto maior chamado o edifício de Deus, e que vai englobar todas as figuras do Antigo Testamento, como o tabernáculo, o templo de Salomão, que é o que foi dado a planta para Davi, né? O outro templo depois do cativeiro babilônico, depois com o embelezamento de Herodes, o templo de Ezequiel, todos esses têm características do edifício de Deus que culmina numa nova cidade, na Nova Jerusalém, em Apocalipse. Mas nós podemos também usar esse exemplo que Deus nos dá em 1 Coríntios 3,16, Efésios 2,22, do templo de Deus. E também de um guerreiro coletivo. Está lá em Efésios 6, do 10 ao 20. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então a igreja é um exército, mas é um guerreiro coletivo. Essa couraça, capacete, são características da igreja. Não é indivíduos que vencem sobre os principados e potestades. Que importante nós sabermos isso, né, irmãos? Não é verdade? Não é verdade? Misericórdia, né, irmãos? Tem tanta gente padecendo, brigando com o diabo, né? Não é verdade? Eu estou numa luta espiritual, irmão, uma guerra espiritual. É porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja e não contra indivíduos, né? Então, quando nós olhamos as coisas do nosso mundo, que tem sua órbita em torno do nosso umbigo, então a gente não entende as nossas lutas espirituais, porque nós estamos lutando uma guerra de um só soldado, né? É só nós sozinhos lutando a guerra. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não contra indivíduos. Não é assim, irmãos? Então, olhe de novo Efésios 6, de outro ponto de vista. Aliás, às vezes os irmãos precisam começar a ler a Bíblia de uma visão coletiva, não é? Se eles são corpo de Cristo, se eles fazem parte de um todo, eles têm que parar de ler a Bíblia em torno dos seus próprios umbigos, não é verdade, irmãos? Aliás, muita coisa da Bíblia vai ser só entendida assim. Quando você olha que você está num contexto maior que você. Amém, irmãos? Mas essas coisas todas eu só estou citando para os irmãos. Nós vamos ver em reuniões separadamente. Então nós vamos ver em reuniões o corpo de Cristo, a casa de Deus, amém? A família de Deus, etc. Então, coisas que nós precisamos entender sobre a igreja, para finalizar, irmãos. Gostaria que os irmãos guardassem isso, porque é muito prático. Tudo que nós vamos falar aqui.
A primeira delas, irmãos, é que a igreja é uma questão prática. É algo objetivo. É algo que se deve ser vivido e não teorizado. É algo que é extremamente essencial experimentar na prática. É como provar um bolo. Você pode ser um ótimo professor no que diz respeito a como é constituído o bolo, qual é o seu modo de preparo, como se deve saboreá-lo, sem contudo ter provado este bolo. Também você pode ser mais um daqueles teóricos, por exemplo, que diz assim: eu conheço a rainha da Inglaterra. Aí você fala que ela nasceu no ano tal, no mês tal, ela gosta de usar roupa tal, você sabe tudo sobre ela, mas você não a conhece. Então, as questões sobre a igreja, irmãos, são coisas práticas, são coisas para serem provadas, são coisas para serem experimentadas na prática e não na teoria. Amém? Vou dar um exemplo para os irmãos. Você pode ser um expert em tudo que a Bíblia diz sobre a igreja. Você pode descrever a igreja, até ensinar para os outros, mas você pode nunca ter experimentado o que é a vida da igreja. Então, irmãos, vou dar um exemplo para os irmãos sobre a prática. Quando nós falamos desse assunto, desta matéria, da eclesiologia, eclésia, igreja, logia, discurso, estudo, pesquisa, a matéria da eclesiologia, dificilmente nós vamos poder ler um reformado sobre este assunto. Com todo respeito aos irmãos reformados eruditos, professores, porque eles não experimentaram a igreja, irmãos. Eles conhecem bem de Cristo. Aliás, muito bem quando eles falam de Cristo, da pessoa de Jesus, da dupla natureza de Jesus, mas quando eles vão falar da igreja, eles misturam eclesiologia com bíblica com eclesiologia eclesiástica da igreja deles, da denominação deles, da instituição religiosa deles. Então, vai precisar tentar adequar aquilo que está externo, aquilo que eles praticam, com a Bíblia, e nunca vai dar certo, porque o que eles praticam não é bíblico. Então eles não têm autoridade alguma para falar sobre a igreja. Agora, quando você vai ler um livro do irmão McIntosh, do irmão William Kelly, do irmão Darby, do irmão Watchman Nee, do irmão Stephen Cowan, do irmão Christian Shane, aí você vai ler livros sobre a igreja, de pessoas que viveram aquilo que estão falando. Ou seja, eles provaram o bolo. Eles experimentaram a igreja. Eles não são teóricos sobre a igreja. Teorizar não funciona. Nós precisamos provar. Mas ainda você pode cair no perigo de ler todos os livros do Watchman Nee, do Christian Shane, né? E eles têm muitos livros bons sobre isso, do Stephen Cowan, depois eu vou citar alguns para os irmãos. E você ainda assim não conhecer a igreja, porque você sabe toda a teoria, mas a sua prática não é verdadeira, não é realidade orgânica, de vida. Então é uma questão importante, irmãos. A igreja é algo prático. Amém? Intuitivo. O bebezinho vai nascendo e ele vai aprendendo pela prática. Vai crescendo, ele vai se desenvolvendo organicamente. Assim é a igreja, o corpo de Cristo. Então é algo bem prático, amém, irmãos? Não adianta as formas exteriores sem a realidade interior. Então nós precisamos experimentar, pedir para Deus misericórdia de nós. Outra coisa é que esta é uma questão espiritual. E aqui nós chamamos a atenção para a necessidade de visão espiritual, de revelação.
A revelação genuína é a que traz certeza e convicção interior. Ninguém arranca essa verdade do coração de alguém que recebeu de Deus. Nem a própria morte arranca. Por isso que Filadélfia é aquela igreja que guardou a palavra da perseverança e guardou o nome do Senhor. Os irmãos estão me entendendo, irmão? Até o fim, com fidelidade. Então, por que isso acontece? Porque quando é algo espiritual, irmãos, é genuíno e é uma convicção que ninguém pode tirar de nós. Amém? É como a visão de Paulo, que foi fiel até a morte. Uma visão clara assim precisa ser para nós também, amém, irmãos? E nós precisamos orar por isso, para que nós tenhamos espírito de sabedoria e de revelação. Porque onde não há revelação, irmãos, Provérbios 29 fala que o povo anda em desordem. Anda como uma mulher que perdeu os grampos que prendiam seu penteado no cabelo. Desgrenhado, bagunçado. Mas onde há visão, o povo anda com clareza. E nós precisamos entender que isso é uma questão espiritual. E também nós precisamos entender que essa é uma questão vital. Eu acho que esse assunto, por ser de tamanha importância, eu acho que os irmãos devem absorverem melhor, acho que poderia continuar na próxima sexta. Mas vai continuar por muitas sextas. É porque eu falei que hoje nós íamos dar um voo de águia, né? Então nós só estamos passando por cima, né? Imagina, irmãos, nós vamos falar muito sobre o corpo de Cristo. Talvez uma reunião inteira ou até mais de uma sobre ele. Sobre a casa de Deus e etc. E um terceiro ponto nas coisas que precisamos entender sobre a igreja, que é uma questão vital. Dessa verdade, com respeito à igreja, derivam várias outras verdades. Por isso que eu falei para os irmãos, quanta confusão sobre ministério, serviço a Deus, obra, minha obra, o meu ministério, o ministério tal, o ministério do fulano de tal, não é? Quanta confusão com respeito a dons, porque é vital, irmãos, para nós entendermos essas coisas, conhecer o que é a igreja. Não tem como entender sobre dons, ministérios, obras, sem entender o que é a igreja. A obra é da igreja. O ministério é o ministério da igreja, o ministério do corpo de Cristo. Não tem como entender sem entender a igreja, irmãos. Por isso há tanta confusão com respeito a ministérios, talentos, dons. Assim como sem um conhecimento preciso da pessoa de Cristo, não há como compreender sua obra, assim também precisamos entender a realidade sobre a igreja, para, em virtude disso, possamos compreender ministérios, dons, obra e administração da igreja. Ou seja, uma visão clara de Cristo nos leva à igreja. Uma visão clara da igreja nos leva a várias outras verdades. Deus revela a Cristo, Cristo revela a igreja expressa Cristo. Só para os irmãos terem uma ideia como os antigos entendiam bem isso. Na fundação de uma faculdade que é uma das mais famosas do mundo, que chama Harvard, na pedra fundamental dela está escrito esta frase: Cristo e a igreja, a fonte de toda sabedoria. Amém, irmãos? Então, por que eu falo que é uma questão vital? Porque se nós olharmos dentro do coração do nosso Senhor, vai estar a sua igreja. E quando nós entendemos o que é igreja, nós não fazemos mais confusão com as questões dos dons, com as questões dos ministérios, com as questões da obra local, da obra extralocal, da administração dos assuntos da igreja, de quem governa a igreja, de que isso aqui não é igreja, para onde vai o dinheiro da igreja. Tudo isso aí é confusão derivada de não se saber o que é igreja. Os irmãos entendem, irmãos?
Então, entendeu que a igreja é uma questão vital. E não estou falando aqui, irmãos, que a igreja é fonte de sabedoria sem Cristo. Mas eu estou falando que quando a igreja está na sua realidade em Cristo, ela é a sabedoria de Deus que foi destinada para ela de toda a eternidade, como diz 2 Coríntios. Aliás, 1 Coríntios 2. E que na igreja, esta sabedoria é revelada. E é revelada para a glória da igreja, diz 1 Coríntios 2. Então, nós precisamos dessa verdade para então os nossos olhos começarem a ser abertos com respeito às coisas que são, vamos dizer, na escala da economia de Deus depois dessa verdade. Você começa com Deus, com Cristo, com o Espírito, e você se encontra com a igreja. E da igreja vai surgir um monte de realidades da expressão prática de Cristo no mundo. Amém, irmãos? Então nós precisamos nos libertar do que? Da nossa realidade contemporânea, da ambiguidade que muitos de nós temos na nossa cabeça às vezes, entender todos os termos bíblicos sobre a igreja, amém? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Até mesmo o Antigo Testamento tem figuras da igreja, irmãos. O templo, o tabernáculo, a disposição das pedras, a maneira com que eram entalhadas, as bases com que eram postos, as colunas, tudo isso diz respeito à igreja. Amém? O que é a igreja, irmãos? A igreja são os chamados por Deus para fora do mundo. Amém? Qual é a natureza da igreja, irmãos? A natureza da igreja é celestial. Amém? Qual é a expressão terrena da igreja? Nós temos todos os irmãos em todas as partes, mas é uma igreja em cada cidade. Por isso nós fazemos parte da igreja em Joinville. Amém? Com todos os irmãos que se reúnem na cidade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então vamos agradecer ao Senhor por essa reunião. O Senhor nos ajude a entender mais sobre isso. Amém? Senhor, nós te damos graças por esta noite, Senhor. Nós queremos realmente te agradecer porque sabemos que tudo nós dependemos de Ti. Tu és o cabeça e nós somos o Teu corpo, Senhor. E nós precisamos que de Ti desça todo o suprimento de vida para nós. Então nós pedimos por cada pessoa que está aqui, Senhor. Da pessoa mais simples à mais instruída, Senhor. Nós não estamos falando de sabedoria humana. Então, Senhor, nós precisamos que o Teu Espírito intervenha e nos ajude, Deus, para que possamos entender o que é Teu corpo, possamos ter uma visão clara da igreja. Não para nós batermos em ninguém, Senhor, nem debatermos com nossos irmãos. O que queremos de verdade é expressar Cristo juntos. E é isso que nós te pedimos, para que essa verdade possa ser para todos nós real. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, irmãos? Se os irmãos quiserem anotar alguns livros, tome nota. Eu vou citar alguns livros. O primeiro deles é O Corpo de Cristo, uma realidade. Esse livro é do irmão Otmani. O segundo deles é Casa Espiritual, do irmão Stephen Kahn. O terceiro deles é Pegadas, do irmão Stephen Kahn.
o quarto deles é a igreja, o corpo de Cristo, do irmão Stephen Cow. O quinto deles é a vida cristã normal da igreja. Watchman. O sexto deles é palestras adicionais sobre a vida da igreja, do Watchman. A ortodoxia da igreja fala mais das 7 igrejas do Apocalipse, né? Numa das lições básicas, também tem o corpo de Cristo. É um daqueles livros, eu acho que é o amarelo. Ali está condensada a lição. É uns livros, é um conjunto assim, uma caixinha. 6 livros. Tem outros livros, irmãos. Tem livros do irmão Gino. O irmão Gino tem um livro chamado Assuntos Eclesiológicos. O irmão Gino tem um livro chamado Edificação da Casa de Deus. São muitos livros que falam da igreja. Um bem pequenininho é a casa espiritual do irmão Stephen Cow. Eu já falei. Outro bem pequenininho é o corpo de Cristo, uma realidade. Também é muito bom. Esse livro, Como Nos Reunimos Assim, também tem um pouco sobre isso. Aliás, o livro Pegada, se os irmãos não acharem, tem no nosso site lá para baixar em PDF.